Muito bem, nós começamos o estudo agora, em nome do Senhor Jesus, os finais dos tempos e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem nos buscar, nós estamos aguardando a vinda dele, porque essa é a grande certeza do homem e da mulher de Deus que temos, que Jesus Cristo vem nos buscar brevemente para junto do Pai. E esse estudo vai nos ensinar e nos alertar muito mais a grandeza do amor de Deus, como Ele tem para com cada um de nós. Porque Ele já fez tudo por nós, mas a finalização da perfeita qualidade do trabalho de Deus para com cada um dessas criaturas dele será realizada um grande evento na vinda de Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja do Senhor. E isso nós temos que ter certeza que Jesus Cristo está nas portas para arrebatar a tua igreja. E nós temos que aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo com muito amor, com muita vigilância, porque este dia, este evento vai acontecer e já está breve, muito breve acontecer este dia, deste grande evento do nosso Senhor Deus, que vai enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para arrebatar a tua igreja para junto do Senhor. E esses estudos que nós vamos assistir agora é para alertar mais e mais a cada um de teus filhos, que fiquemos aqui esperando a cada momento o arrebatamento da igreja de Cristo. Quando a trombeta soar, aí sim a igreja de Cristo será arrebatada. E isto nós vamos assistir agora, esse grande ensinamento, a igreja de Cristo. Eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, preste muito atenção a esse ensinamento da igreja de Cristo, quando vai ser arrebatada. No dia certo mesmo ninguém sabe, somente Deus saberá este grande dia e hora. Mas os sinais dos finais dos tempos já estamos vendo aí. Então nós temos que ficar em alerta, aguardando a vinda do Senhor. Portanto, eu agora vou apresentar esses estudos para cada um de vocês que querem estar na atividade da palavra de Deus, no ensinamento, buscando a grandeza do amor de Deus na palavra do Senhor. Então agora vamos assistir esse estudo que vem nos ensinar muito acerca do arrebatamento da igreja de Cristo e acerca dos finais dos tempos, a qual nós já estamos nos finais dos tempos. Agora eu vou colocar os estudos, espero que vocês compreendam e entendam esses estudos para que vocês fiquem alerta e espertos em tudo que vai acontecer, principalmente o grande evento de Jesus Cristo na terra. Então vamos prestar muita atenção a esses estudos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? E graças a Deus. Na sequência, nós vamos estar falando sobre os sinais da vinda de Cristo. É o capítulo 2 da nossa apostila. Fique muito atento, não permita que nada tire sua atenção. Nesse estudo, nós vamos mostrar alguns sinais que precedem a vinda de Cristo neste mundo e que também são sinais do arrebatamento da igreja. Em Lucas 21:25 menciona sobre o bramido do mar e das ondas. Vamos ver o que significa isso, vamos ver onde menciona na Bíblia e vamos acompanhar. Lucas 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Como é do conhecimento de muitas pessoas, segundo estudo de vários cientistas, o planeta Terra corre um risco muito grande de vir a ser inundado pelas águas do oceano em poucos anos. No ano de 1995, constatou-se que um iceberg de aproximadamente 2.900 quilômetros quadrados se desprendeu da Antártida e a maré o conduziu rumo à América do Sul. Uma verdadeira montanha de gelo se derretendo devido ao grande calor que nós passamos.
Isto é o que deve acontecer de acordo com a afirmação dos maiores cientistas do planeta, devido ao aumento do efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. Nós vemos aqui que encontra essas profecias bíblicas juntamente com a ciência. Cientistas tentam de muitas formas explicar as maravilhas de Deus, tentam explicar os fatos acontecidos pela mão de Deus, pela parte científica apenas. Mas nós vemos que agora a ciência, queira ou não queira, ela tem que concordar com o que a palavra de Deus está dizendo quanto à volta de Cristo aos finais dos tempos. Uma reportagem no jornal Estadão de São Paulo afirma que o nível do mar está aumentando rapidamente e que por volta do ano 2040 o mar já terá engolido cidades inteiras em todo o globo terrestre. E para se ter ideia de mais ou menos da catástrofe, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, só terá sua cabeça fora das águas. As águas do mar subirão tanto a ponto de subir até engolir montanhas inteiras. Há anos, as geleiras da Antártida e do Polo Norte estão se derretendo. Constata-se que a camada de gelo está mais fina e que em lugares onde só se avistava montanhas de gelo, hoje as geleiras estão se transformando em água. Vamos falar agora sobre o efeito estufa, que nos últimos anos vem se comentando muito sobre o que vem acontecido na nossa atmosfera. O efeito estufa acontece porque a grande poluição dos carros, indústrias, incêndios, etc., não sai da atmosfera da Terra, fazendo assim uma camada ao redor do planeta que cada vez mais vai aumentando a temperatura média da Terra, causando assim um calor insuportável. E com isso, as geleiras do continente gelado, Antártida e o Polo Norte, vão derretendo aos poucos, fazendo com que o nível do mar suba de maneira assustadora nos próximos anos. E com isso, as cidades situadas no litoral de qualquer país serão inundadas pelas águas do oceano, como é o caso de algumas cidades da Europa que já sofrem essas consequências. Existe a pergunta: como que na palavra de Deus nós vamos encontrar algo que fale sobre o buraco na camada de ozônio? Lucas 21, versículo 26 diz assim: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Vamos esclarecer ainda mais em Apocalipse 16, versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O planeta Terra possui fora de sua atmosfera a camada de ozônio que nos protege da ação direta dos raios do Sol. Mas o que acontece é que esta camada vem sendo atacada constantemente pela poluição causada principalmente pelas grandes indústrias e os carros. E por isso, hoje a camada de ozônio possui buracos que crescem a cada ano. E isto pode causar danos terríveis aos habitantes da Terra, causando doenças e morte tanto no ser humano como de animais e vidas vegetais, que hoje são alimentos para os homens. Esta situação, de acordo com os cientistas, não tem volta. Se o homem parar de poluir o mundo hoje, não tem mais volta. E com isso, nos próximos anos, a vida será amarga e dolorosa. Imagine os raios do sol em contato direto com o corpo humano, com os animais do campo, os vegetais, minerais. Segundo a Bíblia, a terça parte dos animais do campo irão morrer. O mesmo acontece com os vegetais. Doenças graves atacarão o ser humano. Em nossos dias, há uma campanha forte nos meios de comunicação, ensinando a todos a evitarem tomar banho de sol em certos horários, pois é com muita frequência que muitos adquirem câncer de pele. Em outros países, como os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, pessoas já possuem doenças que os médicos desconhecem. Pode ainda existir alguém que negue que este mundo em breve estará em grande tribulação,
Como será a vida de pessoas cancerosas por completo? Que alegria haverá para aqueles que escaparem da morte? E os alimentos, as frutas, verduras, animais do campo, como escaparão a esta tragédia? Não há como negar, o Senhor Jesus Cristo está mesmo voltando. E tomara que volte logo, antes que tudo isso aconteça, pois se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Nós podemos ver isso em São Mateus 24, versículos 21 e 22. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Continuamos ainda na palavra de Deus, testificando tudo isso em Lucas 21, versículos 11 e 12. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e a prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. A palavra de Deus deixa mais do que clara todas estas coisas. Vamos falar agora sobre mais um sinal da volta de Jesus: terremotos. Todos já ouvimos falar de vários terremotos que vêm acontecendo pelo mundo todo. Na palavra de Deus, vamos ver o que diz quanto à questão dos terremotos, em São Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Uma coisa é certa, sempre existiram terremotos, e esta é a razão de várias pessoas duvidarem da profecia de Cristo sobre o fim dos dias, pois os terremotos acontecem há vários anos. Uma pesquisa feita em meados de 1980 mostra a realidade deste fenômeno. Os terremotos vêm aumentando assustadoramente com o passar dos anos. Por exemplo, no século XV ocorreram 115 terremotos. No século XVI ocorreram 253 terremotos. No século XVII foram registrados 378 terremotos. No século XVIII ocorreram 640 terremotos. E no século XIX já ocorreram 2.119 terremotos. Em 1906, em São Francisco, um terremoto sacudiu a cidade, matando várias pessoas e destruindo muitas casas. Em 1923, na cidade de Tóquio, um terremoto matou 143 mil pessoas. Os terremotos têm acontecido em números cada vez maiores, em espaço cada vez menores. A palavra de Cristo está se cumprindo, mas saiba que tudo isso é apenas o princípio das dores. Terremotos. Um grande terremoto aconteceu quando Cristo morreu. Vamos ver em São Mateus 27, versículo 51, que diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Outra vez um grande terremoto aconteceu quando Cristo ressuscitou. São Mateus 28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Um grande terremoto irá acontecer no final da grande tribulação, quando os povos da terra se reunirem em Israel para uma grande guerra contra a nação escolhida de Deus, Israel.
Vamos ver em Apocalipse 16, versículos de 18 a 21. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Confirmamos ainda em Apocalipse 11, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Os terremotos anunciaram a morte e a ressurreição de Cristo, e também irão anunciar a sua vinda a este mundo. Na palavra de Deus está escrito como sinais da volta de Jesus, o multiplicar da iniquidade da humanidade. Vou ler em São Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 4 de março de 1982, foram encontrados os cadáveres de 530 bebês, que foram abortados antes de completarem os 9 meses de gestação. Um verdadeiro cemitério de crianças não aceitas pelos pais. O amor em família está cada vez mais escasso, chegando a ser difícil encontrar famílias felizes. O que Jesus Cristo predisse sobre pai contra filho e filho contra pai já é muito comum, e até muito mais, ultrapassou ainda. Existem casos de jovens que mataram a família inteira. O divórcio é uma grande arma que favorece a falta de amor fraternal. Lares desfeitos, vidas descontentes, é o resultado do amor se esfriando. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que no período de 7 anos, a população cresceu 7%, enquanto que os crimes cresceram 111%. Isto mostra a realidade dos crimes no mundo atual. Como então será na grande tribulação, período em que o Espírito Santo não mais estará na terra? O crente deve repreender a falta de amor. Eu vou ler e você ouça ou acompanhe. Cantares 2, versículo 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. E em Cantares 3, versículo 5, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. E em Cantares 8, versículo 4, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Quando a figueira brotar, o verão está próximo. Vamos falar agora sobre a parábola da figueira. Quando a figueira brotar, o verão está próximo. Vamos ver em Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Nesta parábola, a figueira significa Israel, que foi expulsa de suas terras pelo imperador Tito no ano de 70 depois de Cristo. A partir desta data, os judeus não possuíam pátria e foram espalhados por toda a terra. Nós podemos confirmar isso pela palavra de Deus em São Lucas 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios,
até que os tempos dos gentios se completem. E a terra de Israel ficou então sob o poder dos gentios, pessoas que não aceitam a Cristo e nem são judeus. Mas, para que comece a grande tribulação, que é uma forma de castigo para o povo judeu, por rejeitar o Messias, Jesus Cristo, o povo judeu precisa voltar a Israel e ser reestabelecido como nação. E foi esta a pergunta que os apóstolos fizeram a Cristo: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Vejamos em Atos 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os apóstolos sabiam que logo após Cristo restaurar o reino a Israel, o mesmo Cristo iria reinar no trono de Jerusalém, e a paz estaria de vez com o povo israelita. E o verão está próximo. O verão aqui mostrado é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a seguir alguns fatos que comprovam que o povo judeu está voltando a Israel. Isaías 66, de 8 a 10. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. No próximo tópico nós vamos falar agora sobre a ONU que decreta o Estado de Israel. Como já vimos, o imperador Tito expulsou os judeus de suas terras no ano 70 depois de Cristo, e os judeus ficaram sem pátria. Mas para cumprir a profecia do profeta Isaías, que diz que Israel iria renascer num só dia, o Senhor Deus começou a abençoar Israel a partir de 14 de maio de 1948. E nesta data, os judeus dispersos pelo mundo todo já podiam começar a voltar à sua pátria. Na Segunda Guerra Mundial, o alemão Hitler tentou exterminar o povo judeu, fazendo o holocausto de seres humanos. O mesmo conseguiu matar cerca de 6 milhões de judeus. Ele, sendo uma espécie de anticristo da época, sabia que o Senhor Jesus Cristo só voltará a este mundo se Israel estiver com posse de Jerusalém. Mas se o povo israelita for riscado do mapa, ou seja, se não existir mais um judeu sobre a face da terra, então não há como Cristo voltar a este mundo. E assim o demônio venceria. Mas o milagre aconteceu, e Deus deu vida ao povo judeu, que havia sido comprado a um vale de ossos secos. Vejamos em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entenderei pele. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles,
e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E assim, a nação judaica pode ter nova vida. Vamos falar agora de mais um sinal da volta de Jesus que está muito em evidência nos dias de hoje: os falsos profetas, baseado na palavra de Deus em Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é um dos sinais que todos aceitam que está se cumprindo, e nunca existiram tantos como existem hoje. No dia 2 de outubro de 1993, uma pessoa por nome Kavan Lin, que se dizia profeta, levou ao suicídio cerca de 53 pessoas de sua seita no Vietnã, e prometeu levá-los ao céu se lhes dessem dinheiro. E depois de arrecadar cerca de $10.000, o que é uma fortuna na região, e temendo ser preso, resolveu levá-los ao suicídio. Notícias do mundo inteiro mostram escândalos no Evangelho, homens afirmando ser Jesus Cristo, seitas que levam seus seguidores ao suicídio e outras que motivam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Outras negam a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. De fato, a religião cresceu muito nos últimos anos, e com isso cresceu também os falsos profetas. Esta profecia vem se cumprindo literalmente já há muito tempo. Mais um sinal da volta de Jesus: as potências do céu serão abaladas. Vamos em Mateus 24, versículo 29, ouça. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Um fenômeno que vem acontecendo constantemente é a explosão de estrelas no universo. E muitas vezes, parte dessas estrelas cai na Terra. Existem casos em que meteoros destruíram casas e carros nos Estados Unidos. Em 1947, uma câmera fotográfica especial fotografou uma mancha no Sol. Esta mancha é algumas vezes maior que a Terra. O jornal Folha de São Paulo, do dia 6 de fevereiro de 1991, trouxe uma matéria a respeito do efeito estufa. E numa fotografia tirada do Sol, os cientistas relataram grandes alterações climáticas no planeta. E isso não é normal acontecer. Mas no aspecto da volta de Cristo, os reis do Oriente. Vamos ver em Apocalipse 16, 12 e 16. Ouça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Algo muito espantoso acontece no Oriente. Os chamados tigres asiáticos têm crescido assustadoramente. A economia do país, como Japão, China, Coreia e muitos outros, é algo de impressionar. Quem poderia prever esta realidade? O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João há mais de 2000 anos, onde na ocasião
a grande potência econômica e militar era o Império Romano de César. Os países do Oriente não se comparavam com nada. Outro detalhe a ser observado foi o que aconteceu com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Os americanos lançaram sobre o Japão a primeira bomba atômica de toda a história das guerras. E com isso, levaram aquele país à miséria econômica, que depois de quase 50 anos ainda existem vestígios do desastre atômico sofrido pelos japoneses. E mesmo atravessando tamanha crise, o Japão conseguiu se erguer de tamanha forma que hoje é a principal potência econômica mundial, superando países europeus e até mesmo os Estados Unidos da América. O Japão é tido como o senhor da economia mundial, acompanhado de outros países do Oriente, verdadeiros reis do Oriente. Mas, com tamanha surpresa para o mundo, a Bíblia tem anunciado este fato com milhares de anos de antecedência e ainda anuncia que esses países irão se ajuntar para a grande guerra contra Israel no fim da grande tribulação, onde irão se congregar no vale do Armagedon, junto com todas as nações da terra, sob o comando do Anticristo. Mais um tópico: os males de uma população gigantesca. De acordo com vários cientistas, os estudiosos do crescimento demográfico, a população do planeta está aumentando de maneira exagerada e descontrolada. Ou seja, hoje nascem mais pessoas do que morrem. Isto causa um crescimento maior do que o planeta Terra pode suportar. Isso pode ser uma tragédia para todos, visto que não haverá alimentos, empregos, salários, roupas, educação, hospitais, água potável e etc. Para uma superpopulação, onde na maioria será de pessoas famintas, analfabetos, desempregados e doentes, o que favorece em muito o aumento da criminalidade, roubos, doenças, pestes e outros grandes males. Isto é um forte sinal da grande tribulação de que falou o Senhor Jesus, diz assim Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Em 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa, irrepreensivelmente, nos ouvemos para convosco, os que crestes. Agora vamos a uma série de sinais mencionados na palavra do Senhor. Ouça com muita atenção. Vamos iniciar agora uma série de versículos que falam sobre a volta de Jesus. Iniciamos pela a negação de Deus, em Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 2 Timóteo 3, versos 4 e 5. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastaste. A negação de Cristo, em João 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 Pedro 2, verso 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vemos também na palavra de Deus a negação da volta de Cristo, em 2 Pedro 3, versos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Haverá o tempo da negação da fé, em 1 Timóteo 4, versos 1 e 12. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o versículo 12 do capítulo 4. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A negação da sã doutrina. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A negação da vida santa. Pessoas estarão negando a vida santa. Em 2 Timóteo nós vemos 3, versos 1 e 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A negação da liberdade cristã. 1 Timóteo 4, de 3 a 4. Proibindo o casamento e ordenando as abstinências dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Nesse tópico sobre negação, nós vimos a negação de Deus, a negação de Cristo, a negação da volta de Cristo, a negação da fé, a negação da sã doutrina, a negação da vida santa, a negação da liberdade cristã e agora sobre a negação da vida moral. 2 Timóteo 3, 1 e 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vamos ao verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E finalmente, a negação da autoridade. Acompanhe em 2 Timóteo 3, verso 4. Traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Na palavra de Deus menciona que o verão está próximo. O que isto significa? Vou ler em São Mateus 24, verso 32 e você ouça. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Uma coisa nos chama a atenção neste versículo, é que o Senhor diz, está próximo o verão. E como já vimos, o verão neste caso significa o próprio Senhor. Mas deixando as alegorias de lado e procurando discernir de forma literal, como já vimos no início do nosso estudo, podemos afirmar que o Senhor virá no verão, ou seja, o casamento da igreja com o Senhor será após o inverno, no verão. Vamos ver em Cantares 2, versículos 10 e 13. O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Verificamos também em Jeremias 8, verso 20, acompanhe. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É bom lembrar que Deus considera Jerusalém como base nas suas profecias. Sendo assim, o verão que estamos nos referindo é o verão de Israel, mas de que ano nós não sabemos. Um dos grandes sinais da volta de Jesus Cristo é quando disserem a paz na terra. Vejamos em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança,
então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O mundo de hoje está ansioso pela paz. O mundo inteiro a quer, mas ninguém quer mais do que o povo judeu, palestino e árabe, pois isto é o que eles nunca tiveram, paz. E mais do que nunca, o mundo busca a paz. Não nos foge à memória as guerras que têm acontecido, como por exemplo a Guerra do Golfo Pérsico, Irã e Iraque, que durou mais de 6 anos, a Guerra das Malvinas, conflitos da URSS, Bósnia, Tchecoslováquia e muitos outros. A humanidade certamente está à procura da paz. Paz esta é ainda melhor e a que o Senhor Jesus Cristo oferece a todos que creem em seu nome. Mas isto a humanidade, de forma geral, não aceita. O que eu quero enfatizar é que Israel firmou um acordo de paz com os palestinos. Isso vale lembrar que é algo inédito em todos os tempos, pois desde Abraão até a última criança nascida em Israel, sempre houve grandes guerras contra Israel. E o papel do espírito mundano e do anticristo é enganar o povo com uma falsa paz. Logo após daí, o bote, como uma cobra venenosa. A paz enganadora já está se firmando através de acordo entre Israel e os países árabes. Partimos agora para a conclusão. Em 2 Coríntios 6, verso 12. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. E em Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Sem dúvida alguma, este mundo está prestes a passar por dias difíceis. As coisas estão acontecendo de maneira assustadora e com uma rapidez incontrolável e incrível. Como é que o homem poderá reparar tamanho mal que ele mesmo causou? Saibam todos que Deus é Senhor de tudo e de todos, mas Ele não fará nada para mudar esta situação, pois este mundo, por enquanto, está sob a responsabilidade do próprio homem a administrar. E Deus quer mostrar que o homem é incapaz de trazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Mas é bom lembrar que Deus deixará que o desastre chegue ao ponto máximo. E no momento exato, Ele enviará o Senhor Jesus Cristo para mudar tudo isto. É reparar todo o mal que o homem causou. Encerramos esse tópico com a pergunta: como está a sua vida? A sua vida está reta na presença de Deus? Você já aceitou a Cristo Jesus como Salvador de sua alma? Talvez você diga, eu posso até não aceitar, mas também não negá-lo. Então, eu vou estar neutro. Isto com certeza não vai acontecer. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um presente aqui no meu bolso para lhe entregar. Enquanto eu não lhe mostrar, ele pode ser neutro. Mas no momento em que eu tirá-lo do bolso e lhe entregar, você terá que tomar uma decisão. E agora lhe pergunto, você quer aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma? Faça isso, se você ainda não fez, e faça agora mesmo. E se você já fez, convide pessoas a desfrutarem deste grande amor e mostre que este mundo está partindo para o fim, mas existe uma esperança, a vida para aqueles que estão em Cristo, que vivem neste mundo que está caminhando para a morte e para a destruição. Encerramos aqui o capítulo 2 da nossa apostila, onde falamos dos sinais da vinda de Cristo. No próximo CD, estaremos falando sobre o capítulo 3, o arrebatamento da igreja. Muito bem, eu espero que vocês tenham entendido este significado desses estudos
e que Deus abençoe cada um de vocês, que esses estudos venham abrir mais e mais a tua mente, a tua inteligência, que você, a partir de agora, que não conhecia a salvação, venha conhecer através da palavra e o ensinamento desses estudos. Vocês viram que eu passei aqui vários capítulos da palavra do Senhor. Se você não quiser ouvir a palavra falada, você pode ler a Bíblia, que é a qual estou passando esses capítulos do livro de Lucas, que ensina claramente o amor de Deus para com cada um de nós. E é assim que vocês têm que entender que Jesus Cristo está nas portas para arrebatar a tua igreja, e temos que estar preparados para estes dia ou momento, porque nós não sabemos quando ele vai vir. Ele pode vir até hoje, e hoje ele pode vir nos buscar. Temos que estar preparados para esse grande evento que vai acontecer brevemente com a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo tem que estar preparada para este dia que está para acontecer. E para que vocês entendam muito bem esse dia que aguardamos, que é o dia do Senhor que vem nos buscar, preste muita atenção a esses estudos a qual eu coloquei, que é um estudo muito rico de conhecimento da palavra de Deus. Eu espero que esses estudos venham abrir mais e mais a tua visão espiritual, para que vocês entendam que nós estamos nos fins dos tempos, que os sinais já estamos vendo aí, os sinais já chegaram da vinda do Senhor Jesus. Portanto, já estão quase todos se cumpriram esses sinais. E assim mesmo Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a tua igreja brevemente, e todos nós temos que ir com eles, porque ele vai nos dar grandes coisas e maravilhas. Eu te peço, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vocês venham ter mais um pouco de entendimento da palavra de Deus, e que dê mais tempo para que Deus fale com vocês, porque tem que parar para que Deus fale aos vossos corações o que Deus quer de cada um de nós. Eu te peço por cada um de vocês, a Deus, que Deus venha iluminar a cada um de vocês, que Deus venha dar a boa inteligência, que Deus venha dar o Espírito de Deus venha estar sobre cada um de vocês, que você venha preservar a tua própria alma para brevemente estar com Deus no paraíso, na Nova Jerusalém. Muito bem, meus irmãos, eu peço que vocês compreenda mais e mais esses estudos para o bem da sua própria salvação, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a cada um de vocês, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Que Deus venha iluminar a cada um de vocês, que Deus venha dar a cada um de vossos corações o altar do Espírito Santo. Que o teu coração seja o altar do Espírito Santo e o teu corpo seja a morada do Espírito Santo de Deus, até que Jesus Cristo venha nos buscar para junto do Deus Todo-Poderoso. Amém? E graças a Deus. Acerca dos escândalo do perdão do pecado, da fé e dos servos inúteis. Acerca dos escândalos do perdão do poder da fé dos servos inúteis.